Você já se perguntou como lidar com as perdas mais difíceis da vida? Jó, um homem íntegro, perdeu tudo: sua família, riqueza e saúde. Mesmo em meio à dor, ele se recusou a abandonar sua fé, enfrentando críticas de sua esposa e amigos. Ele clamou a Deus, buscando respostas para seu sofrimento, sem saber que sua paciência e fidelidade seriam recompensadas além do imaginado. Essa história emocionante revela como a fé pode nos sustentar nos piores momentos e como Deus nunca abandona os que confiam nele. Prepare-se para descobrir a lição de Jó e renovar sua esperança em tempos difíceis. Jó era um homem da terra de Uz, conhecido por sua justiça e integridade. Ele possuía uma vasta riqueza, uma família numerosa e era respeitado por todos ao seu redor. Sua vida aparentemente perfeita era um reflexo de sua devoção a Deus. No entanto, essa serenidade seria abruptamente interrompida por uma série de calamidades que testaria não apenas sua fé, mas também a essência de quem ele era. A história de Jó começa em um dia comum, onde ele, como sempre, oferecia sacrifícios a Deus em nome de seus filhos, temendo que, em algum momento de distração, pudessem pecar contra o Senhor. Essa devoção fervorosa mostrava não apenas seu papel como pai, mas também sua necessidade de estar em comunhão com Deus. Porém, nos altos céus, uma conversa entre Deus e Satanás estava prestes a mudar o destino de Jó para sempre. Satanás desafiou a integridade de Jó, sugerindo que sua fé era apenas um reflexo de suas bênçãos. Deus então permitiu que Satanás testasse Jó, dando início a um ciclo de dor e perda. Não muito tempo depois, Jó se viu em meio a um turbilhão de desgraças. Ele perdeu suas posses, seus filhos foram tragicamente mortos em um acidente e, como se isso não fosse suficiente, sua saúde se deteriorou rapidamente. Coberto de feridas e em meio à angústia, Jó sentiu a dor não apenas da perda material, mas também o peso da solidão e do desespero. Sua esposa, ao vê-lo em tal estado, instou-o a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, em sua profunda fé, respondeu com uma pergunta retórica: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Essa resposta ressoava não apenas como um questionamento, mas como uma afirmação de sua determinação em permanecer fiel. Enquanto seus amigos tentavam consolá-lo, suas palavras se tornaram mais um fardo do que um alívio. Eles acreditavam que Jó deveria ter cometido algum pecado grave para merecer tal castigo. E a insistência deles em buscar a razão para seu sofrimento apenas aumentava a dor que ele já carregava. Jó, por sua vez, não conseguia compreender a lógica por trás de suas provações. Ele questionava a injustiça de seu sofrimento, mas nunca abandonou sua fé em Deus. A história de Jó se desenrola em um cenário de intensa luta emocional e espiritual. Ele se vê preso entre o desejo de entender o porquê de suas aflições e a necessidade de confiar em um Deus que até aquele momento parecia estar em silêncio. O que estava em jogo não era apenas a vida de Jó, mas também a essência da fé e da paciência diante das adversidades. A expectativa de que, de alguma forma, a restauração poderia ocorrer, mesmo em meio à desolação, criava um clima de curiosidade e esperança. O que Deus faria a seguir? A resposta estava por vir, mas por enquanto, a luta de Jó continuava, e sua história apenas começava a se revelar. A vida de Jó, antes tranquila, começou a se desmoronar de maneira aterradora. Ele se sentava à porta de sua casa, olhando o horizonte em busca de alguma esperança. Enquanto lembranças felizes de sua família e suas posses passavam pela sua mente como sombras, "Por que, Senhor? O que eu fiz para merecer isso?" pensava, enquanto a dor de perder seus filhos ainda queimava em seu coração. O eco de risadas infantis parecia ressoar em sua mente, um lembrete cruel da alegria que uma vez enchia sua casa. Naqueles dias sombrios, seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar vieram visitá-lo. Eles chegaram com intenções de consolo, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Enquanto se sentavam em silêncio ao seu redor, a tristeza pairava como uma nuvem pesada. Foi Elifaz quem quebrou o silêncio. "Jó, você deve entender que Deus é justo. Se você está sofrendo, deve haver uma razão para isso", disse ele, sua voz soando mais como uma acusação do que como um consolo. Jó olhou para ele com um semblante cansado. "Justo", ele faz. "A justiça de Deus me parece distante agora. Eu sou um homem íntegro. O que fiz para merecer essa desgraça?", respondeu, sua voz trêmula, mas firme. Ele se perguntava se seus amigos realmente compreendiam a profundidade de sua dor. O que para eles parecia um pecado oculto, para ele era um mistério angustiante. Bildade, sempre buscando uma lógica, interveio. "Se seus filhos pecaram, eles receberam o que mereciam. Deus não pune sem razão.
Jó sentiu uma fúria crescente. A dor da perda de seus filhos não podia ser tratada como um mero exemplo de punição. Como você pode dizer isso? Eles eram jovens e inocentes, exclamou, sua voz ecoando no silêncio da noite. Eles não mereciam isso. E eu sou o culpado por ser um homem justo? Zofar, o mais impetuoso dos amigos, decidiu que era hora de ser direto. Apenas se arrependa, Jó. Confesse seus pecados, e Deus restaurará sua sorte. Essas palavras cortaram fundo. Arrepender-me do quê? Da minha integridade, da minha fé? Acredito que Deus me conhece. Ele sabe que não sou culpado, refletiu Jó, lutando contra a raiva que borbulhava dentro dele. Ele se sentia incompreendido, cercado por amigos que, em vez de oferecer consolo, pareciam apenas aumentar sua dor. Em seus momentos de solidão, Jó se retirava para o campo, onde a natureza o abraçava. Ele se sentava sob uma árvore frondosa, tentando encontrar algum conforto na criação de Deus. Senhor, onde está a sua voz? Onde está a sua presença? Murmurava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O vento passava suavemente, mas não trazia respostas. Ele se sentia como uma folha levada pelo vento, sem rumo. Se eu pudesse falar com o Senhor, eu o questionaria sobre a razão de tudo isso, pensou, seu coração pesado de dúvidas. As noites eram as mais difíceis. O silêncio era ensurdecedor, e a escuridão parecia se intensificar. Ele se lembrava de suas orações fervorosas, das oferendas que fazia em nome de seus filhos. Eu sempre procurei agradar a ti, Senhor. Por que tua mão pesa sobre mim? Questionava em sua mente, sentindo-se como um náufrago em um mar de desespero. Enquanto isso, seus amigos continuavam a insistir em suas teorias sobre o sofrimento. Ninguém é justo diante de Deus, dizia Elifaz, seu olhar penetrante fixo em Jó. Você precisa olhar para dentro, Jó. O Senhor não faria isso sem uma razão. Essa insistência apenas fazia Jó se sentir mais isolado. Como poderiam entender a profundidade de sua dor se pensavam que era resultado de um pecado? Eu não sou perfeito, mas sou fiel. E isso deve significar algo, refletia, tentando manter sua fé em meio à tempestade. As conversas frequentes com seus amigos tornaram-se um ciclo de frustração e desespero. Eu não quero ouvir mais sobre suas teorias de justiça divina, ele disse em um momento de exaustão. A verdade é que eu estou sufocando sob o peso do meu sofrimento e, em vez de ajuda, recebo apenas julgamentos. Em meio a tudo isso, uma semente de dúvida começou a brotar em Jó. E se eles estiverem certos? E se eu realmente tiver falhado em algo? Pensava, lutando contra a própria essência de sua fé. Mas no fundo, uma pequena voz sussurrava: confia em Deus, mesmo quando não entende. E assim, entre lágrimas e questionamentos, Jó se via preso em uma batalha interna. Um homem de fé em um mundo em desordem. A cada dia que passava, a intensidade da dor de Jó parecia se intensificar, como se uma tempestade estivesse se formando em seu interior. Os conselhos de seus amigos, que antes eram uma fonte de alívio, agora se tornavam estopins que inflamavam sua angústia. Ele sentia que sua integridade estava sendo questionada, e isso corroía sua alma. Como posso ser justo se a injustiça me envolve? Ponderava, enquanto suas noites se tornavam mais sombrias. O eco das palavras de Zofar ressoava em sua mente: apenas se arrependa. Mas arrependia-se de quê? De ter sido um pai amoroso? De ter buscado a verdade? A tensão no grupo aumentava a cada encontro. Elifaz, Bildade e Zofar, em vez de oferecer empatia, pareciam se transformar em juízes implacáveis. Você se recusa a ver a verdade, disse Bildade, a frustração transparecendo em sua voz. A ira de Deus é real, e você deve enfrentá-la. Jó sentiu uma onda de indignação. Eu não estou aqui para ser julgado por homens falhos. Estou aqui para buscar a verdade. E a verdade é que estou sofrendo sem explicação. O conflito estava se tornando palpável. E a camaradagem que antes existia entre eles começava a se desvanecer. Enquanto isso, a dor de Jó o isolava ainda mais. Ele se sentia como um náufrago em uma ilha deserta, cercado por amigos que não conseguiam ver além de sua própria compreensão limitada do sofrimento. Por que não podem ver que a vida é mais complexa do que suas teorias simplistas? Pensava, seu coração pesado de frustração. A cada conversa, ele se tornava mais consciente de que não poderia contar com aqueles ao seu redor para compreender sua luta interna. Os dias se transformaram em semanas, e a saudade de seus filhos parecia um buraco sem fundo em seu peito. Ele se lembrava de cada sorriso, cada momento compartilhado, e a dor se tornava um peso insuportável. Se eu pudesse trazê-los de volta, se eu pudesse entender o porquê, refletia, a tristeza se misturando à raiva. A luta entre sua fé e sua realidade se tornava mais intensa. Estou sendo testado. Mas até quando? Até quando poderei suportar isso? Questionava a si mesmo, enquanto a dúvida e a fé
travavam uma batalha feroz dentro dele. A tensão não se limitava apenas ao grupo. O mundo ao seu redor parecia refletir sua agonia interna. As colheitas estavam minguando, e as nuvens de tempestade se acumulavam no céu, como se o próprio universo estivesse em sintonia com sua dor. É como se o Senhor estivesse se afastando de mim, pensou, enquanto o vento uivava ao seu redor. Ele percebia que sua luta não era apenas contra a dor, mas contra a sensação de abandono. Senhor, onde está a tua glória? Onde está a tua misericórdia? Clamava em sua solidão, sua voz se perdendo na vastidão da natureza. A pressão emocional aumentava, e Jó se via em um estado de conflito constante. Ele não queria trair sua fé, mas a angústia estava lhe cobrando um preço alto. Se eu não consigo entender, como posso continuar acreditando? Questionava, a insegurança ameaçando desmantelar sua esperança. Em momentos de reflexão, ele se perguntava se a fé era suficiente para enfrentar um sofrimento tão profundo. O peso de sua integridade parecia esmagá-lo, e a ideia de que poderia ter falhado em algo começava a se infiltrar em sua mente. Os amigos, por sua vez, percebiam a mudança em Jó. O olhar dele estava se tornando mais distante, como se uma barreira invisível o separasse. Ele está se perdendo, pensou Elifaz, preocupado. Precisamos ser mais firmes. A verdade deve ser dita. Mas a cada tentativa de confrontá-lo, a tensão aumentava. Você se tornou um homem amargo, Jó afirmou Zofar em outro de seus encontros. A amargura só traz mais dor. As palavras de Zofar cortaram como uma faca, e Jó sentiu uma onda de desespero. Eu sou apenas humano, lutando contra a tempestade que se abateu sobre mim. O conflito interno de Jó se intensificava a cada dia. Enquanto ele buscava entender o que significava ser justo em um mundo tão repleto de dor e injustiça, ele estava preso entre a necessidade de expressar sua dor e o desejo de manter sua fé intacta. Senhor, se eu sou um homem justo, por que estou sendo tratado como um pecador? Questionou em um momento de desespero, sua alma clamando por respostas que pareciam tão distantes. E assim, a batalha de Jó continuava, um conflito entre a dor e a fé, entre a busca por significado e a realidade implacável do sofrimento. Ele estava à beira de um colapso, mas uma pequena chama de esperança ainda queimava dentro dele, lutando para não se apagar. Talvez eu não entenda agora, mas eu preciso confiar que há um propósito em tudo isso, pensou, mesmo enquanto sua alma clamava por respostas que pareciam sempre fora de alcance. A tempestade dentro de Jó estava prestes a eclodir. A pressão emocional que o oprimia se tornava insuportável, como se cada respiração fosse um esforço titânico. Quando seus amigos se reuniram novamente em torno dele, a atmosfera estava carregada de tensão. Precisamos discutir a verdade de uma vez por todas, disse Elifaz, sua voz firme, mas Jó pôde sentir a hesitação que pairava em seu tom. Era a mesma hesitação que ele sentia em relação à sua própria fé. Vocês falam de verdade, mas não conseguem ver minha dor. Jó respondeu, sua voz trêmula, mas cheia de uma determinação renovada. Ele sentia que era hora de confrontar não apenas seus amigos, mas também as vozes que ecoavam em sua mente. Eu sou um homem justo. Eu não mereço isso. As palavras saíram de sua boca com a força de um trovão, ecoando na caverna de sua angústia. Zofar, em resposta, tentou manter a compostura. Você pode ser justo, mas a justiça de Deus é mais profunda do que você imagina. A raiz do seu sofrimento pode estar em pecados ocultos. Cada palavra era como uma lâmina afiada. Jó sentiu a raiva subir, uma mistura de indignação e desespero. O que mais eu poderia fazer para merecer a graça? O que mais eu poderia sacrificar? Vocês não entendem. Estou gritando por ajuda, e tudo que ouço são acusações. A tensão entre eles se intensificou. Jó percebeu que a camaradagem que antes existia estava se desintegrando. Ele olhou para os rostos de seus amigos, buscando um sinal de compreensão, mas encontrou apenas julgamento. Se ao menos eles pudessem sentir meu sofrimento, talvez pudessem entender, pensou, a frustração queimando em seu peito. Ele estava cercado por homens que, apesar de suas intenções, não conseguiam enxergar a profundidade de sua dor. E se você estivesse errado, Jó, Bildade interveio, sua voz cortante. E se seu sofrimento fosse um reflexo do seu coração? Não é hora de olhar para dentro? As palavras dele atingiram Jó como um golpe. Ele queria gritar que estava lutando o suficiente, que a dor não precisava de justificativas. Mas, em vez disso, sentiu sua fé vacilar. O que é ser justo se a vida se recusa a me tratar com justiça? Essa pergunta ecoou em sua mente, desafiando a base de sua crença. Jó se viu em um turbilhão de emoções. Ele sentia a solidão se aprofundar, como se cada palavra de seus amigos o afastasse ainda mais da verdade. Estou lutando contra as ondas de uma tempestade que não sei de onde vem, pensou. Enquanto uma onda de desespero o envolvia,
Como posso continuar acreditando em um Deus que permite que eu sofra dessa maneira? Era nesse momento que a batalha interna de Jó chegava ao seu clímax. Ele precisava decidir se seguiria o caminho da fé ou se entregaria à amargura. Eu não posso permitir que a dor me consuma. Eu não posso deixar que as vozes ao meu redor me definam, refletiu, sentindo uma pequena chama de resistência brilhar em seu interior. Ele tinha que encontrar uma maneira de expressar sua dor sem se render à desesperança. A fala de seus amigos agora soava como um eco distante. Se eu sou um homem justo, se eu busquei a verdade, então meu grito deve ser ouvido, decidiu. Não posso me calar. Não posso me render. Era uma escolha vital. O peso de sua integridade e a necessidade de ser ouvido colidiam em sua mente. E a determinação começou a tomar forma. Eu não sou um pecador, disse Jó com uma nova firmeza em sua voz. Sou um homem que ama e que sofre. E se isso não é suficiente para você, então eu precisarei buscar a verdade por conta própria. Ele se levantou, a postura ereta, refletindo sua decisão de lutar, não apenas contra a dor, mas contra a injustiça que sentia em seu coração. Seus amigos o encararam em choque, mas Jó finalmente sentia que havia começado a se libertar das correntes do sofrimento que o aprisionavam. E se eu não entender agora, eu não vou desistir de buscar a verdade, pensou, enquanto o peso da sua dor começava a se transformar em um impulso para a ação. Ele estava à beira de um grande confronto, não apenas com seus amigos, mas com a própria natureza de sua fé e sofrimento. Enquanto as nuvens se acumulavam no céu, ele olhou para cima, desafiando a tempestade que se formava. Senhor, eu clamo a ti. Se há um propósito, eu estou pronto para enfrentá-lo. A tempestade interna e externa se preparava para um clímax que mudaria tudo. A tempestade rugia lá fora, mas era a batalha interna de Jó que realmente se intensificava. Enquanto a voz de seus amigos ecoava em sua mente, ele sentiu uma onda de determinação crescer dentro dele. Eu não sou um pecador, repetia em um mantra silencioso, como se essas palavras pudessem criar um escudo contra as acusações que o cercavam. O calor da frustração e da dor se transformou em uma chama ardente, que iluminou sua alma em meio à escuridão. Se vocês não podem ver minha verdade, então eu mesmo a revelarei, pensou, enquanto encarava cada um deles, um por um. Sentiu a pressão nos ombros, mas em vez de se deixar abater, ele se ergueu, os músculos tensos, como um lutador prestes a entrar no ringue. Vocês querem que eu olhe para dentro? Então olhem para mim enquanto eu busco a luz em meio às trevas que me envolvem. Elifaz, Zofar e Bildade trocaram olhares nervosos. O tom de Jó havia mudado. Ele não era mais o homem abatido que eles haviam encontrado dias atrás. Ele era um homem em pé de guerra, decidido a não se deixar levar pela corrente de desespero que tentava arrastá-lo. O sofrimento pode ser um mistério, mas isso não significa que eu devo aceitá-lo em silêncio, declarou, sua voz reverberando na caverna de angústia que fora seu lar temporário. Zofar, buscando recuperar o controle da situação, tentou argumentar. Jó, você precisa entender que a disciplina de Deus é um sinal de amor. A dor é uma oportunidade de arrependimento. Mas a insistência dele soava vazia para Jó agora. Amor não se manifesta em sofrimento gratuito. Eu não estou aqui para ser uma lição moral. Eu sou um homem que luta por sua vida e por sua dignidade. A intensidade de suas palavras fez com que o ar ao redor ficasse pesado. Jó sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele estava prestes a entrar em uma batalha, não apenas com seus amigos, mas com a própria essência de sua crença. Se Deus é amor, então por que ele permite que eu sofra assim? A pergunta atravessou sua mente como um raio, e ele sabia que precisava encontrar uma resposta, não apenas para si mesmo, mas para todos que o observavam. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada que entrava pela abertura da caverna, misturado ao aroma de suas lágrimas não derramadas. Se eu tiver que questionar, então que assim seja. Eu questionarei a Deus. Eu questionarei o silêncio que me sufoca. As palavras saíram com uma clareza renovada. Ele não precisava se desculpar por sua dor. Ele poderia confrontar o que o afligia, sem medo de represálias divinas. Os amigos de Jó assistiam atônitos, sem saber como responder à força que emanava dele. Era como se a tempestade que se aproximava do céu refletisse a revolta em seu coração. Se eu não puder encontrar respostas aqui, então eu vou buscá-las no próprio trono de Deus. Sua voz ecoou, e a determinação em seus olhos se tornou um farol em meio à escuridão. A tempestade lá fora começou a se intensificar, relâmpagos cortando o céu, acompanhados de trovões que pareciam responder ao chamado de Jó. Ele se virou para a entrada da caverna, erguendo os braços em um gesto de entrega e desafio. Senhor, se você está ouvindo, eu não tenho medo de questionar. Eu não tenho medo de buscar a verdade. Ele estava no limiar de algo grandioso, pronto para explorar as profundezas de sua dor, sem medo do que poderia encontrar. Zofar, ainda atordoado, murmurou. Jó,
Você está arriscando tudo ao desafiar o próprio Deus. Mas Jó não poderia se preocupar com isso. Ele sentia que, finalmente, estava começando a se libertar das garras da dor e da dúvida. O clímax de sua luta estava se desenrolando diante dele. E, mesmo que o resultado fosse incerto, ele sabia que havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele olhou para seus amigos, a raiva e a tristeza transformadas em uma esperança renovada. Se eu sou um homem justo, então minha voz deve ser ouvida. Eu vou lutar pela verdade, seja ela qual for. Enquanto a tempestade se intensificava, Jó estava finalmente preparado para enfrentar a tempestade dentro dele e fora dele. A luta estava apenas começando, e ele estava determinado a não sair derrotado. A tempestade rugia com mais força, como se a natureza estivesse em sintonia com a revolta interna de Jó. Os trovões ecoavam a intensidade de sua declaração e o ar estava carregado de uma eletricidade palpável. Ele sabia que havia cruzado uma linha, que havia desafiado não só seus amigos, mas também o próprio Deus. O silêncio que antes o sufocava, agora se tornava um campo aberto para sua voz. Os olhos de Elifaz estavam arregalados, a incredulidade estampada em seu rosto. Como você pode questionar o Senhor, Jó? Ele é o Criador de tudo, e sua sabedoria é insondável. A indignação dele era visível, mas Jó não podia mais ser silenciado. Se eu sou um homem justo, então eu tenho o direito de questionar, de buscar respostas que fazem sentido para mim. O que eu vivi não é um sinal do amor divino. A tensão entre eles era palpável. Zofar, balançando a cabeça em desaprovação, sussurrou para Bildade. Ele está se afastando da verdade. A arrogância de questionar a justiça de Deus é perigosa. Mas Jó já estava além de suas palavras. Ele estava em um ponto de transformação, e a dor que antes o oprimia agora era uma fonte de poder. Ele sentia a adrenalina correr em suas veias, uma força renovada que pulsava com cada batida de seu coração. Se eu tiver que ser um exemplo, então que seja um exemplo de luta, que minha dor não seja em vão. Ele ergueu o olhar para o céu escuro, o vento uivando ao seu redor. Ele não estava mais apenas resistindo. Ele estava reivindicando seu direito de existir, seu direito de ser ouvido. A tempestade lá fora ecoava seu clamor, e Jó se sentia mais vivo do que nunca. Os amigos, perplexos, começaram a perceber que a luta de Jó não era apenas uma batalha de palavras. Era um grito por justiça, um pedido de reconhecimento de sua humanidade. Bildade, que sempre se destacou pela lógica, finalmente murmurou: talvez, Jó, a sua dor não seja um castigo, mas uma parte do que significa ser humano. As palavras dele foram como uma lâmpada acesa na escuridão. Mas ainda assim, havia um medo no ar. Um medo do que isso significava para cada um deles. Jó olhou para eles, seus olhos ardendo com uma nova determinação. Ele sentia que havia cruzado uma fronteira, que agora estava em um caminho sem volta. Se Deus é amor, então eu não posso aceitar este amor como sinônimo de dor e sofrimento. Se eu for punido por buscar a verdade, que assim seja, mas eu não vou ficar em silêncio. A tempestade, agora em seu auge, parecia uma metáfora para a mudança que estava ocorrendo dentro dele. Enquanto o vento uivava e as gotas de chuva começavam a cair, Jó sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. A luta não terminaria ali, mas ele estava pronto para enfrentá-la. Ele sabia que as consequências de seus atos seriam profundas, mas a liberdade de ser verdadeiro consigo mesmo era um preço que estava disposto a pagar. Zofar e Elifaz, ainda em choque, começaram a perceber que a transformação de Jó não era apenas sobre ele, mas sobre todos eles. A fé que haviam defendido agora era desafiada por um homem que se recusava a aceitar respostas fáceis. Eles enfrentavam a possibilidade de que suas próprias crenças precisassem de reavaliação. A mudança estava em andamento, e cada um deles teria de confrontar suas próprias verdades e preconceitos. Jó, em seu íntimo, sabia que a batalha estava longe de terminar, mas em vez de temer o desconhecido, ele se sentia fortalecido por isso. Esta é a minha verdade, pensou, enquanto a tempestade rugia ao seu redor, e eu estou pronto para enfrentá-la. A tempestade começou a diminuir, mas o tumulto dentro de Jó estava longe de acabar. Ele havia desafiado a sabedoria de seus amigos e a própria noção de divindade, mas ainda assim, sentia-se mais leve. À medida que a chuva cessava e o céu começava a clarear, o silêncio que se seguiu trouxe uma nova sensação de clareza. Ele sabia que não estava sozinho em sua luta. Sua busca por respostas tinha ressoado em seus amigos, desafiando-os a encarar suas crenças com honestidade. Quando a tempestade finalmente se dissipou, uma presença se fez sentir. Jó olhou para o horizonte, onde a luz começava a romper as nuvens escuras. Ele lembrou-se das palavras que ecoavam em sua mente.
Eu sei que meu Redentor vive, rola 7:25 de la noite. Este versículo se tornou uma âncora em sua alma. Ele sabia que, apesar de suas dúvidas e questionamentos, havia algo maior que o guiava. Deus, em sua soberania, não permaneceu em silêncio. Ele respondeu a Jó não com explicações, mas com perguntas que desafiaram a própria essência da compreensão humana. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Rô 38:4. A sabedoria divina era muito além do que Jó poderia imaginar. E embora suas perguntas fossem válidas, a resposta de Deus não se resumiu a justificativas, mas a uma revelação da grandeza do Criador. A experiência de Jó transformou não apenas sua vida, mas também a de seus amigos. O próprio Deus ordenou que eles oferecessem sacrifícios e pedissem perdão a Jó, que se tornaram intermediário em seu favor. Rô 42:8. A redenção de Jó culminou em um retorno à prosperidade, onde recebeu em dobro tudo que havia perdido. Rô 4:2-10. Essa restauração não apenas reafirmou a justiça divina, mas também a misericórdia de Deus. Jó refletiu sobre tudo o que havia vivido. Ele aprendeu que a dor e o sofrimento não eram necessariamente um sinal de punição, mas um convite à intimidade com o divino. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Rô 42:5. Ele proclamou, reconhecendo que seu sofrimento o havia conduzido a uma nova percepção da realidade. Essa jornada o ensinou que a fé não é a ausência de dúvida, mas a disposição de abraçar a incerteza enquanto se busca a verdade. O narrador encerra a história ressaltando que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a limitação da compreensão humana diante da grandeza de Deus. A lição moral é clara, mesmo em meio ao sofrimento. A busca sincera por entendimento e a disposição de confrontar a dor podem levar a um encontro transformador com a divindade. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria fé e a maneira como lidamos com as adversidades, aprendendo que, muitas vezes, o caminho para a verdade é pavimentado com perguntas difíceis e um coração aberto. A jornada de Jó não foi apenas uma narrativa de sofrimento, mas um profundo convite à reflexão sobre a natureza da fé e do relacionamento com Deus ao enfrentar suas tribulações. Jó se viu em um espaço onde a dor e a dúvida coexistiam, desafiando sua compreensão sobre a justiça divina. A experiência de Jó ensina que a fé não se limita a aceitar passivamente a vontade de Deus, mas envolve uma busca ativa por entendimento e uma disposição para questionar. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 2:9-13, ressoa como um lembrete de que a sinceridade na busca espiritual é valorizada por Deus. Ao refletir sobre sua transformação, Jó percebeu que o sofrimento teve um papel crucial em sua vida espiritual. Ele aprendeu que, mesmo quando as respostas não são imediatamente visíveis, há um propósito maior em cada luta. Essa percepção nos convida a considerar como lidamos com as dificuldades em nossas próprias vidas. Em vez de ver a dor como um castigo, podemos reinterpretá-la como um caminho para um relacionamento mais profundo com o Criador. A lição prática aqui é que, em tempos de adversidade, devemos nos abrir para a possibilidade de crescimento e transformação. Em vez de nos fecharmos em nossas frustrações, podemos escolher buscar Deus com o coração aberto. Reconhecendo que o sofrimento pode nos moldar e nos aproximar dele, como Jó, podemos encontrar um novo entendimento de quem Deus é, mesmo em meio a incertezas. Ao olhar para trás, Jó reflete: meu sofrimento não foi em vão. Ele me levou a um lugar de maior intimidade com Deus, onde a dúvida deu lugar à revelação. Essa nova perspectiva não apenas mudou sua vida, mas também impactou aqueles ao seu redor, mostrando que as experiências dolorosas podem ser catalisadores de fé e renovação espiritual. O narrador conclui a história com a certeza de que a verdadeira sabedoria reside em reconhecer a limitação da compreensão humana diante do infinito. A moral da narrativa é clara: enfrentar a dor com coragem e um coração aberto pode nos levar a um encontro transformador com Deus. Em nosso caminho, somos desafiados a não temer as perguntas difíceis, mas a abraçá-las como parte de nossa jornada de fé.